Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal. Que Deus esteja com vocês. E hoje vamos estar falando de um assunto que ocorre com muita frequência em nossas igrejas, né? Que é aquela pessoa que entra na igreja por um motivo ou outro, não sabemos o que a trouxe na igreja, mas o fato é que ela veio na igreja, passou por uma porta, conheceu o pastor, conheceu o culto, conheceu os membros, entendeu que ali era o seu lugar, e então foi apresentado a ela a Deus, e ela então entendeu que este era o caminho para ela. E muitas pessoas, elas vêm de todo jeito, de toda maneira, não é verdade? Cada uma tem o seu motivo. Mas o negócio, a grande questão não é o motivo que a trouxe na igreja, até mesmo porque isso, Deus usa tudo que ele pode usar e tudo que ele tiver em mãos. O que ele quer é salvar a sua vida. O que ele quer é você. E aí ele vai usar que nem em mãos. Ele pode usar uma doença, a morte de um ente querido, uma situação financeira, enfim, os meios não vêm ao caso. O fato é que a pessoa passou pela porta, conheceu a igreja, conheceu o pastor, conheceu Deus, acima de tudo, né? Conheceu a Deus e a vida que segue. Mas então, o que acontece quando essa pessoa, né, por um motivo ou outro, depois de estar na igreja, ela sai da igreja? E como não é raro, ela sai da igreja, mas ela sai com o intuito de detonar a igreja, né? Ela não sai culpando a Deus, muito pelo contrário. Antes ela estava no mundo e fazia as coisas que ela estava acostumado: prostituição, adultério, bebedeira, droga, comprava e não pagava, assumia compromisso e não cumpria. Enfim, ela tinha tudo que o mundo dava para ela, seja riqueza ou não, mas o fato é que o mundo dava para ela o que ela entendia que era bom. Mas um dia ela se decepcionou e foi para onde? Foi para a igreja. Chegando lá na igreja, ela foi fazer o que lá na igreja? Ela foi buscar, ela estava carente, ela estava sensível e ela foi buscar a Deus. Não Deus na pessoa que nós conhecemos, que é o Senhor e Salvador acima de todas as coisas, mas um Deus que daria para ela tudo que ela perdeu. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então é muito comum, não é diferente de mim ou de você. Quando nós vamos para a igreja, a princípio, nós procuramos Deus para curar as nossas feridas, as nossas cicatrizes, os nossos machucados. Nós não vamos procurando Deus pela pessoa que Ele é, nós vamos pelo que Ele pode nos dar. E aí começa, então, um problema, né? E qual seria esse problema, então? Que o pastor, agora, ele tem que ser pastor. Ele está recebendo uma criança. E não importa o quanto ela é famosa no mundo ou não, o quanto ela é rica no mundo ou não, o fato é que essa pessoa, a Bíblia nos fala que uma pessoa que chega-se a Deus, que chega-se na igreja, ela precisa do quê? De um pastor, porque entende-se que ela é uma criança, ela é uma ovelha. E por que a Bíblia fala em ovelha? A Bíblia fala em ovelha porque a ovelha é um bicho sensível, é um bicho, de certa maneira, até bobo. Se você solta ele no pasto, ele fica no pasto. Se chover, ele vai tomar chuva. Se tiver um bicho ali na frente dele, o bicho vai pegar ele. Porque a ovelha é assim, ela precisa de um pastor. E esse pastor tem que o quê? Orientar. E muitas vezes ele tem que ter um cajado, para através do cajado ele ir tocando nas perninhas dela para direcionar o caminho, ok? Mas isso não acontece quando o pastor, ele também, muitas vezes, ou por falta de conhecimento, ou por falta de medo de perder essa ovelha, e principalmente quando essa ovelha vem do mundo e ela é conhecida no mundo, seja um político, seja um artista, seja um cantor, eu não sei, mas ele recebe essa ovelha de uma maneira especial e esquece que ela é uma criança, e para Deus todos somos iguais. E nesse momento, ele muitas vezes, por medo de perder essa ovelha,
porque ela é famosa, porque ela é isso, porque ela é aquilo, isso não me vem ao caso, eu nem estou julgando essa parte e nem estou falando sobre isso. Eu só estou levantando uma situação que nós temos hoje na internet, que está rolando aí, para quem quiser ver, tá aí os vídeos, né, de uma moça aí que cortou a língua, se tatuou tudo, e antes, quando ela estava no mundo, ela não tinha nada disso. Ela era uma pessoa normal, apenas tinha os caminhos que ela entendia que era certo, mas como cristão e a Bíblia fala, era errado. E N motivos fizeram que ela procurasse uma igreja. Chegando lá, ela teve um tempo dentro dessa igreja. Depois ela saiu da igreja, e quando ela saiu da igreja, então, começou a tudo mudar na vida dela. Não mudar para melhor, na linguagem cristã, entendeu? Mas ela totalmente deformou. E a Bíblia também fala que você é a imagem daquele que você segue. Então, se você segue a Deus, você é semelhante à imagem do Senhor, do Criador. Mas quando você segue a outros, você vai ser a imagem do cara, né? E esse Deus que essa pessoa está seguindo é um Deus estranho. É um Deus que corta a língua, é um Deus que se tatua, é um Deus que se enche de piercing, de furos. E tudo isso é bíblico. Nós não podemos deixar isso passar. E por que nós não podemos deixar isso passar? Por quê? Porque quando a pessoa fala, mas o que tem por um piercing? O que tem se tatuar? Deixa eu te falar, isso é para outra pregação e para outro estudo. Nós temos o derramamento de sangue. O diabo se alimenta de sangue. Ele não produz sangue, ele não tem sangue, mas ele quer o sangue. O sangue quem? De Jesus, o sangue que foi derramado na cruz. E ele só vai ter acesso a esse sangue através dos filhos de Deus. E os filhos de Deus, ao fazer um derramamento de sangue, ao colocar um piercing, ao colocar uma tatuagem, ao colocar isso daí, esse sangue derramado, ele vai para quem? Ele vai para o diabo, que lá atrás era uma serpente. Mas hoje ele já está praticamente um dragão gigante, enorme. E a Bíblia fala sobre isso lá em Apocalipse, que é para outra coisa também. Mas o diabo se alimenta do quê? Principalmente de sangue. O pecado dá a ele força, mas é o sangue que dá a ele estatura. É o sangue que faz ele crescer. É o sangue. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. E ele quer esse sangue. Então, quando você faz um piercing, quando você faz uma introdução para se tatuar, deixa eu te falar, você está fazendo algo que você pode entender que é uma coisa bacana, mas eu estou te falando de algo espiritual. E como cristão, todos nós temos que viver pelo espiritual. Nós vivemos nesse mundo, mas não podemos se assemelhar a esse mundo. Não podemos fazer as coisas deste mundo. Tudo que nós fizermos tem que ser para quê? Para honrar o nome do Senhor e para o reino do Senhor. É isso que nós temos que fazer. E essa moça, ela teve em uma igreja. Lá ela teve motivos pelo qual eu não sei, também não me aprofundei no assunto, porém, ela voltou para o mundo. E a Bíblia fala muito isso. Quando uma pessoa coloca o Senhor em sua vida, que ela se converte, independente dela entender ou não o que ela está fazendo, o espiritual não reconhece brincadeira. O espiritual agora entendeu. Ela falou, eis-me aqui. E ela aceitou. Deus aceitou Jesus Cristo como seu filho e único salvador. Ou seja, ela colocou Deus em sua vida. Agora, o espiritual não quer mais saber. Agora, Deus entende que ela é dele, mas o diabo entende. Opa, eu perdi essa daí. Agora eu quero ela de volta. E ele vai fazer de tudo, mas de tudo para trazer ela de volta. E ele vai lutar muito sério. Ele vai usar a vida de um pastor, ele vai usar a vida de uma pessoa, ou seja, ele não vai medir esforços para pegar aquela vida, aquela alma que ele perdeu. E ele quer essa vida de volta. Ele não vai medir esforços, né? Então, fique atento, você aí que acha, né, que pode entrar na igreja e sair a hora que você bem entender. Você pode, claro, mas você precisa estar numa igreja, você precisa estar inserido no corpo. Não acredite naquela velha máxima que Deus está em todos os lugares. Não acredite que Deus entende tudo, que Deus aceita tudo, que Deus é um Deus de amor. Não caia nessa mentira. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo amanhã. Ele não muda seus pensamentos, ele não muda o seu jeito de agir. E ele não aceita
erros premeditados, né? Porque o pecado é perdoado, mas aquele pecado que é premeditado, que foi estudado, que foi planejado, esse é muito sério. Então, Deus entende que erro não é pecado. Pecado é pecado. E o pecado, gente, deixa eu te falar bem sério. Não acredite que Deus vai perdoar. Não acredito. Eu não acredito nisso. Muitos vão falar, mas Deus perdoa tudo. Não, Deus não perdoa tudo. Amém? A Bíblia, inclusive, fala que o pecado contra o Espírito Santo é a morte. O tratamento para isso é a morte. E eu quero crer piamente que aquele que faz algo premeditado, que ele premeditou, ou seja, ele realmente sabia que era errado, mas ele correu o risco, ele aceitou o risco e ele cometeu o erro, transformando aquele erro num pecado, e só porque ele não teve vantagem naquele erro, que agora é um pecado, então ele, ai Deus, me perdoa. Não, eu não acredito nisso. Amém? Então, isso é um assunto para outra história também. Depois, se vocês quiserem debater sobre esse assunto, a gente debate, deixa aí no teu canal, no meu canal, no caso, deixa aí no chat as perguntas, tal. Pode perguntar à vontade, a gente está aí. Se vocês quiserem polemizar, eu não vou perder meu tempo. Se vocês quiserem estudar, quiserem aprender e caminharmos juntos, nós estamos aí para ajudar no que é pergunta. Perguntas do tipo que são para criar confusão, não perco meu tempo com isso, não. Amém? Mas continuamos aqui. Então, o que leva uma pessoa, então, a ir para Deus, eu já comentei aqui um pouco, ela vai para Deus por N motivo. E depois, lá dentro, que ela está na igreja e tal, ela precisa o quê? Da figura do pastor. E o pastor, por isso ele é chamado pastor, ele tem a obrigação de orientar essa ovelha. Veja bem, ele tem a obrigação de ensinar, ok? Agora, se ela aprendeu ou não, isso já é um probleminha dela com Deus, porque o pastor ensinou. Se ela não entendeu, ela que perguntasse para o pastor. E muita gente hoje em dia, muita gente, vai na igreja, escuta a palavra, ouve a direção do pastor, chegando em casa, ela corre para o YouTube, para a internet e vai estudar a palavra. Aí lá ela nem sabe quem é que está estudando. Aí ela pega um cara bonitinho, de terninho e gravata, arrumadinho, com aquele topete de galã, e o cara lá começa a falar um monte de coisa. Lembro que o diabo é o cara que mais conhece a Bíblia. E ele pode perfeitamente bem se fantasiar do jeito que você quer, ir lá e ministrar a palavra. E falar somente aquilo que você quer ouvir. Ok? Então, minha direção, se você tem dúvida, você está numa igreja, você tem lá o teu pastor, e ele ministrou algo que te trouxe dúvida, ou que te trouxe alguma caraminhola na cabeça, o que você faz? Conversa com o pastor. Ele vai te orientar, ele vai abrir as portas do teu entendimento. E se mesmo assim esse pastor tiver alguma dificuldade, né, procura na Bíblia, porque a Bíblia ela é única. E aí, você não está entendendo. Você perguntou para o pastor, você leu a Bíblia e você não está entendendo. Então, procura para quem sabe. E quem é que sabe acima de todas as coisas? É Deus. Pede para que Deus te traga a revelação daquilo que está em oculto. Pede para que Deus levante um profeta e que traga para você a verdade da revelação para que você possa entender. Então, a obrigação de aprender, a obrigação de buscar a intimidade, a obrigação de ter intimidade com o Senhor, entender o que Deus está falando, é tua, não é do pastor. O pastor, ele tem a obrigação de ensinar, e isso ele faz. Tudo bem, tem pastores que, não sei o motivo, não vem aqui ao caso, mas cada um, entendeu? Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Porém, quando uma pessoa, ela entra na igreja, ela teve um tempo de caminhada, ela se converteu, a partir desse momento que ela pôs o selo, que ela pôs a marca de Deus sobre a vida dela, agora ela é um farol nas trevas. E como um farol, ela vai iluminando por onde ela passa e o diabo está olhando. E ele vai fazer de tudo para pegar ela. E ele vai usar a vida de um pastor, ele vai usar de tudo. Quanto mais, então, de uma pessoa que não tem entendimento. Quando uma pessoa chega na igreja, ela tem assim, zero de conhecimento da palavra do Senhor. Ela nem conhece a Deus. Então, cabe ao pastor apresentar o Deus para ela, e aí
ele tem que entender quem está à frente dele, e à medida que ele vai vendo quem é a pessoa que está na frente dele, ele vai preparando uma palavra que vem do alto e vai colocando diante dessa pessoa de uma maneira fácil dela diluir. É como se fosse uma criança. Você não pega uma costela, um bife e dá para um recém-nascido. Não é verdade? Você tem que dar papinha. Conforme ele vai crescendo, a comidinha que você vai dando para ele vai ficando mais sólida. E por que você vai fazendo isso? Porque existe um tempo para todas as coisas. Assim é quando uma criança, ou melhor, uma ovelhinha, ou seja, quando uma pessoa chega na igreja, independente da idade dela e da situação social dela aqui fora, o quanto ela é conhecida, o quanto ela é rica, o quanto ela é famosa, ou o quanto ela não tem nada, independente disso, ela é uma criança que chegou na igreja e agora ela precisa ser cuidada. E tem aquele processo todo. O problema que eu vejo dois. O primeiro problema é que a maioria das pessoas que chegam na igreja, principalmente aqueles que são mais estudados, aqueles que são mais avião, eles têm uma dificuldade de largar as coisas do mundo. Eles não querem largar as coisas do mundo, mas eles querem as coisas de Deus. E ali existe uma confusão com o passar do tempo. Ele começa, então, a trazer as coisas do mundo para a vida dele, que ele já tinha deixado para trás, ele começa a trazer para a vida dele, e aí ele começa agora a pegar as coisas de Deus, e ele começa, então, a misturar. É a velha história. Eu leio a Bíblia, eu não entendo, mas eu entendo um textinho só. Então eu tiro um texto que está dentro do contexto e crio um pretexto. É exatamente isso que acontece quando uma pessoa que chega na igreja e ela começa a caminhar. Com o tempo, ela começa a ter ideias. E essas ideias acabam gerando essas confusões. Num determinado tempo, ela vai entender que a igreja está errada e que está todo mundo errado. E que aquilo que antes era muito inocente, agora vira um pecadão. E com o tempo, o diabo vai trabalhando a cabeça dessa pessoa para dizer, olha, você sabe mais do que ele, você entende mais do que ele, a igreja está te roubando, a igreja está te assaltando, a igreja está fazendo isso, aquele pastor é pilantra. E é o diabo, então, começa a trabalhar. Mas deixa eu te falar algo importante. Isso é normal. É normal. Por isso que você não pode andar sozinho e nem ficar procurando ideias na internet. Você tem um pastor, caminha com o pastor. Se você tiver alguma dificuldade com o pastor, caminha com ele, mas leia a Bíblia e busque sempre em Deus. E como é que você busca isso? Oração. É através de oração que você pega intimidade e revelação de Deus. Ok? Continuando. Aí a pessoa começa a ter ideias e começa a entender, então, mas isso não é ideias dela, isso é ideia do maligno que está plantando. E por que isso está acontecendo? Porque ela chegou na igreja, mas ela não está disposta à transformação. Ela não está disposta a velha criatura morrer. Nós temos o batismo que ele simboliza bem isso. Quando você se batiza, que você desce as águas do batismo, morre a criatura. E quem vem agora é o filho, é aquele que foi adotado, somos nós. Agora nós deixamos de ser criatura para ser filhos. E como filhos, nós temos agora que ser disciplinados. As coisas que eram do mundo ficam para trás. Agora você já não prostitui, agora você já não rouba, agora você já não mais passa a perna das pessoas, você já não mais fala palavrão, agora você é uma nova criatura. Os costumes que você tinha antes, você não faz mais agora, principalmente mentir. Vamos colocar um cara que trabalha na bolsas de valor. Ele está acostumado a mexer com alto dinheiro, alta grana. E aí ele vai para a igreja. Por um tempo, ele se coloca como ovelha. Mas com a caminhada, ele começa a entender que ele pode usar a experiência que ele tinha no mundo para dentro da igreja. Ei, mas peraí. Se a experiência do mundo que ele tinha era tão boa, e ele entendeu que ele tinha que ir para a igreja, por que agora ele quer trazer as coisas do mundo que fizeram ele vir para a igreja, trazer para dentro da igreja? Captou? Então, se não era bom lá no mundo, por que tem que ser bom agora dentro da igreja? Ah, mas peraí, é porque agora Deus está. Não, Deus não está não, filho. Porque os costumes que você tinha no mundo e você trouxe para dentro da igreja, você vai começar a fazer as mesmas coisas, só que com uma roupagem cristã. Deus está no negócio, Deus está aí. Eu citei um cara aí, negócio de bolsas de valores, mas isso pode ser qualquer outra situação. Um artista, um cantor. Ele era um cantor de sucesso no mundo. Agora ele foi para a igreja. O mundo decepcionou ele. Ele foi para a igreja. Humilhado, machucado, frustrado com o mundo. E agora na igreja ele começa o quê? Ele começa a entender que ele pode cantar. Eu já vi um cantor, por exemplo, que era do mundo, foi para a igreja, e um belo dia ele fez o evento na igreja, e quando a gente viu, todo mundo estava com bandana
bandana, né? Bandana, aquelas coisas que o pessoal, quando vai em show, coloca, com o nome dele. Então, não houve conversão, entendeu? Ele trouxe uma coisa do mundo, porque no mundo ele já era atraído, ele trouxe para dentro da igreja. Mas se ele era ferrado lá e agora trouxe para a igreja, então cadê a conversão? O certo não era ele estar lá para ser aplaudido, era ele estar lá embaixo, aplaudindo lá em cima, entendeu? Tem que haver conversão. Se não há conversão, é muito fácil dessa pessoa ser usada por Deus, porque ela é uma pessoa convencida, né? Ela é convencida que Deus está na vida dela, ela se desviar, e daí ela sai da igreja. Eu lembro que cada pessoa que sai da igreja, ela sai como aquela pessoa, como um casal que se separou, sempre um sai machucado, e aquele que sai machucado quer destruir aquele outro. E aí ele faz de tudo para destruir a vida daquela pessoa. E é exatamente isso que acontece quando uma pessoa sai da igreja. Porque ela não entendeu a palavra. Eu já vi pastores, aliás, eu vi uma renca de pastor ultimamente abandonar a igreja que eles estavam, né? Vi uma renca, né? Cada um segue sua vida. Eu vou criticar porque eles saíram da igreja e abriram a igreja deles? Eu não, quero mais que abra. Se toda vez que fechar um boteco abrir uma igreja, eu fico feliz. Agora, se vai prosperar, aí é eles com Deus, não é comigo. Eu estou falando isso porque as pessoas têm que entender que nós, como cristãos, somos profetas. E é nosso dever, quando surge uma igreja, seja porque o pastor saiu de uma igreja e abriu uma do lado, não é chegar lá e falar, ele era ganancioso, ele roubou, ele vai destruir. Não! É deixar que ele prospere. Mas quem vai julgar não somos nós, é Deus. E se ele fechar amanhã depois, não pragueja. Eu falei que ele ia fechar, ele era ladrão, ele roubou a igreja. Ei, se ele fechou a igreja ao qual ele quis montar e não deu certo, morar pela vida dele. Porque todas as pessoas, cedo ou tarde, elas têm as suas provas e as suas dificuldades. Todos nós, sem exceção. Não existe um homem sequer cristão que ele não tenha suas dificuldades. Seja no começo da caminhada, no meio da caminhada e continuando a caminhada, não importa o quanto tempo. Todo dia nós temos brigas sérias com o espiritual. Ou como ele me disse no início, o espiritual não está para brincadeira. Então, dando sequência aí, né, que quando uma pessoa sai da igreja, é comum, ela está machucada, só que agora ela tem um inimigo. Né? Antes ela veio para a igreja sem inimigo, ela só queria se converter e o que Deus tinha para ela. Mas agora ela saiu da igreja e agora ela tem um inimigo. E esse inimigo não é o diabo, não é o maligno que fez ela sair da igreja. Agora ela quer destruir a igreja, ela quer destruir a vida do pastor, ela quer destruir a vida daquela denominação. Ela cita o nome daquela denominação, ela cita... agora, você vê como é que as coisas são? Então, antes, quando ela tinha no mundo, ela não atacava a igreja, agora ela só quer atacar a igreja. E quem é que ganha com isso? O diabo. O diabo. Porque um insatisfeito sempre encontra outro. Né? Então, essa pessoa que anda falando aos quatro ventos, que, aliás, ela está com a imagem do diabo agora, a imagem do Satanás, essa pessoa está, cara, sinceramente, falando um monte de abobrinha por aí. E levando outras pessoas também. Então, é muito importante que a gente fique atento a essas pessoas. Se uma pessoa entrou numa igreja e ela saiu, né? Eu poderia dizer que é culpa do pastor. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Mas o fato é o seguinte, que não há resposta para o que essa pessoa está fazendo. Essa pessoa quer culpar quem? Ela quer culpar a igreja. Ela não quer culpar Deus, ela quer culpar a igreja, ela quer culpar o pastor, porque ela voltou para o mundo. Só que ela não voltou para o mundo para ser o que ela era. Agora ela voltou para o mundo com o objetivo de destruir a igreja, de ganhar vidas para o inferno e tudo com uma roupagem cristã. A pessoa chega a dizer que vai montar uma igreja. A pessoa chega a dizer, cara, últimos relatos, eu não sei se isso é verdade, essa pessoa antes era uma no mundo. Quando ela veio para a igreja, agora ela saiu, ela está promovendo o sexo, cara, até com familiares, entendeu? E no mundo ela não fazia isso. E agora faz. Por quê? Porque ela quer destruir. E ela, como eu falei, ela não quer destruir a Deus, porque ela entende que Deus está com ela. Ela entende que o que ela faz não é errado.
Ela entende que existe um tempo para o que ela está fazendo e depois ela pode simplesmente parar e tudo se faz novo. Amado, isso não é verdade. Isso é uma mentira pregada pelo diabo. Não há perdão para aqueles que planejam o pecado e concretizam o pecado. E vocês podem falar o que vocês quiserem, pode botar todos os teólogos que você quiser para me provar o contrário. Porque eu entendo que erro não é pecado. Pecado, a Bíblia fala que o pecado contra o Espírito Santo, mas ela não especifica, ela fala que o pecado contra o Espírito Santo é a morte. Eu entendo que o pecado contra o Espírito Santo é aquele que peca, que erra e que gosta e que caminha com o pecado e ainda põe Deus para dizer que ele não está pecando e tenta achar um culpado, igual a Eva fez lá atrás, né? Tenta achar um culpado. O culpado foi você que me deu esse homem aí. Ah, não, o culpado foi você que me deu essa mulher. Todo mundo quer achar um culpado, o erro. Mas o erro simplesmente é nosso, porque é nossa decisão. Foi nós que tomamos a decisão, não foi ninguém que tomou por nós, foi nós, né? Eu posso usar a minha vida como exemplo. Cara, eu tive todas as chances do mundo para errar. Todas. Mas eu sempre preferi não errar. Como eu disse ainda há poucos dias, nos é apresentado muitas coisas durante a nossa caminhada. É apresentado. A nossa vida nos é apresentada. Mas é uma questão de escolha. Eu nasci sem pai. O meu pai morreu ainda muito cedo. Eu tinha acho que 3 ou 4 anos. E eu tive N padrastos. Muitos padrastos, muito. Tive muitos cunhados, porque minha mãe teve muitas filhas. E com 12 anos, eu já estava preocupado comigo. Eu não tinha pai, mas eu estava preocupado comigo. Eu me lembro que eu sentava na beira de um barranco de campinho de futebol e eu ficava pensando, o que eu vou ser amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Eu me lembro até que um certo dia eu pensei comigo, eu falei, mas espera aí. E olha que eu tinha, acho que nem tinha ouvido, ou se tinha ouvido muito pouco a palavra de Deus, mas eu tinha ouvido falar do sangue dele. E eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Que eu estava ali e eu pensava comigo, mas a vida é só isso? Eu vou nascer, viver e morrer? A vida é só isso, então? Mas e o sangue que foi derramado lá na cruz? Eu nem entendia quem era Deus, mas eu sabia dessa história. Eu falava, cara, será que é só isso mesmo? Então é isso, eu não tenho que deixar minha marca, eu não tenho que fazer nada, eu tenho só que morrer. E com o passar do tempo eu fui entendendo o quanto é precioso o sangue de Jesus, o quanto o sangue de Jesus é caro, o quanto o diabo faz de tudo para ter essa gota. Por isso que eu falei do piercing, da tatuagem lá atrás. Então, deixa eu falar para vocês. O sangue de Jesus foi o que me livrou e que me permitiu estar com o Pai. E quando criança, eu já entendi isso. E eu entendia. E a minha vida foi sempre pautada nisso. Então, eu não conseguia planejar o meu futuro. Deixa eu lembrar bem isso. Depois eu vou explicar. Mas eu conseguia preservar e entender o que eu queria para o meu presente. E aí eu ia buscar nas pessoas. Eu olhava naquele, o cara era um bêbado, um pinguço, fumava cigarro e usava droga. Falei, cara, eu não quero isso para a minha vida. Eu olhava para a cara do outro. O outro era um excelente empresário, diretor de empresas, tal. Falei, eu quero isso para a minha vida. Olhava para o outro era um tremendo trabalhador, cara honesto, tal. Eu quero isso para a minha vida. Né? O outro era um bom chefe de família. Falei, eu quero isso para a minha vida. E eu era criança. Então, eu conseguia definir quem eu queria ser e quem eu não queria ser. E aí, é como eu falo, eu consigo resolver o meu presente a partir do momento que eu consigo olhar para trás. Então, eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo mudar o meu presente, para que lá na frente eu não me arrependa de coisas que eu sabia que era errado. Então, cabe a cada um. Então, logo cedo como criança. E a minha conversão já veio quando eu estava com mais idade e tal. O que eu quero dizer, amados, que cada pessoa, Deus nos foi dado o livre-arbítrio. E Deus, ele não nos julga pelaquilo que nós não fizemos. Ele nos julga pelaquilo que fazemos. Entendeu? Então, ele nos permitiu que a gente pudesse perceber o erro antes de cometê-lo. Porque a partir do momento que se cometeu, eu não sei o que vai acontecer com aqueles que planejam um pecado e dão execução a esse pecado. Principalmente aqueles que têm conhecimento da palavra do Senhor. Mas de uma coisa eu sei, eu não quero isso para a minha vida. Eu conheço os erros, eu conheço as falhas, e eu sei onde cada coisa que eu fizer vai me levar. E eu é que escolho. Eu sabia, quando criança, que se eu fosse pelo caminho da bebedeira, se eu fosse pelo caminho das drogas, eu não estaria aqui hoje. Então, eu não queria isso para a minha vida. Então, cabe a vocês. Assim como também eu já tive vários problemas em igrejas. Por que não? São humanos que estão lá. Eu também sou humano. Mas eu nunca me levantei nem contra a igreja e nem contra a pastora.
Se aquele pastor adulterou, se aquele pastor roubou, é um problema dele e não meu. Eu não tenho problema com a igreja. Eu não tenho problema com Deus. Eu tenho problema e eu tenho inimigo é com o mal. Ele é o meu inimigo. Ele é o mal que eu preciso lutar todos os dias. Eu não vou vencer ele, porque a palavra de Deus diz: quem vai vencer ele é no final de tudo. Quando Deus chegar, ele vai derrotar todo mundo. Porque o mal, quando eu digo que eu não vou vencer, eu digo exatamente isso. Eu vou superar ele, mas vencer nunca, porque eu vou morrer e ele vai continuar aqui. Ele vai continuar tentando fazer a próxima vítima. Esse é o papel do maligno. O nosso, não. Quem vai vencer o mal é o diabo. Então, eu digo para vocês, Deus briga as minhas guerras. Eu não brigo as minhas guerras. Quem briga é Deus. Mas eu estou de pé, sempre clamando pelo Senhor. A essa moça e tantos outros que se desviaram e que hoje se levantam contra a igreja, eu posso dizer para vocês que Deus tenha misericórdia da sua vida. E se você entrou numa igreja e hoje você não está contente com o caminhar dessa igreja, do pastor, do apóstolo, seja lá do que for, busque em Deus sabedoria, mas não saia por aí derrotando, quebrando outras vidas, porque dentro de uma igreja grande, por exemplo, ou pequena, sempre há outro corpo, e sempre há outra criança, sempre há pessoas que estão desmotivadas, que estão cansadas. Não seja você uma pedra de tropeço nessa vida. Amém? E você que está fazendo essa besteira, porque você saiu de uma igreja, agora você só sabe se levantar e falar mal, deixa eu te falar, a igreja vai continuar, a igreja não vai acabar porque você está aí falando um monte de coisa, porque você está revoltadinha. Tem pessoas que saem da igreja, quando estava no mundo não bebia, aí ela foi para a igreja, ela saiu, agora ela bebe. Aí ela sai na balada postando que ela é uma ex-crente e está bebendo. Tem pessoa que não se tatuava na igreja, saiu, agora está parecendo um gibi. E acha que está bonita, e acha que está se vingando da igreja. Tem gente que é tão idiota que ainda posta essas fotos. O que a pessoa pretende com isso? Nada. Ela pretende dizer, ó, agora eu estou livre. Livre do quê, minha filha? Agora que você está amarrado. Agora que você está presa. Agora que você está preso. Entendeu? Antes você era livre, porque você tinha o livre-arbítrio. Mas agora que você fez um pacto com o cão, você se amarrou com ele. Bom, amados, eu espero que vocês tenham entendido toda a palavra de hoje. Eu deixei algumas citações bíblicas aí nos comentários, vocês podem estar olhando, né? E estou aberto também à conversa. Fiquem à vontade. Até o próximo vídeo. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, gente? Fiquem com Deus. Tamo junto. Até o próximo vídeo.